Tem seres mais evoluídos que os Sirius, você falou também dos arcanos, sim, mas nesse padrão de esses quinta seres dimensão, assim. eles vão de quinta a 12ª, a maioria deles. Qual que é o mais legal, assim, que você acha, assim, na sua opinião? Eu vou puxar saco da minha família tá. galáctica. Então, né? Qual que é a sua? Eu ia te perguntar, qual é a minha sua? é um grupo que chama Irídia. Irídia. São felinos de Pleiades. Eles ficam num local próximo a Pleiades, mas são seres felinos, seres gatos. Aqueles extraterrestres, assim, falando de outras civilizações, são extraterrestres. Sim. Né? Esses felinos, por exemplo, eles têm a parte de energia condensada, como a gente também tem. Existe essa galera, né? Existe Sim. essa. Eles não precisam ser. mais, na verdade, esses seres. Eles adotam como se fosse uma roupagem, mas eles não têm mais fisicalidade como Mas a não tem gente, mais. não. Porque a gente já viu assim, e eu já vi falar que, por exemplo, que já foram avistados extraterrestres Sim. aqui, que alguns têm semelhança com felinos, outros com humanoides. Sim. São essas raças, então. Os felinos em geral, esses seres de Sírios, de Pleiades, os felinos, os seres que a gente chama de Federação da Luz, uma boa parte deles não precisa mais de fisicalidade. Já não tem mais. Não tem. E assim, as estruturas deles de naves são coisas muito grandes, não são essas navezinhas que a gente vê às vezes de batedouro, sabe? Mas e esses que a gente vê aqui? Uma boa parte é humano. É humano mesmo, só que... humano. Não é ser de outros locais. O que eles falam? Pra gente sempre ter sabedoria para olhar até algumas notícias. Imagina que um ser que já evoluiu, que já tem uma tecnologia, ele ia ser abatido? É difícil. É que Mas nem pode dar uma pane, né? Por mais evoluído que você tá. existem locais falhas. na Terra que são como se fossem portais, como se fossem aeroportos. Certo. E às vezes tem essa transição. Às vezes tem um ou outro desavisado da luz que pode cair. Mas, em geral, não são seres muito positivos, não. Ou são realmente... o que eles falaram... Aquelas últimas aparições... Lembra uma época que começou a aparecer muito? Isso. O que eles me falaram é que era humanos com tecnologia. Seria Fornecida, como se fosse um teste. Tipo um cara... pouco, para saber como a gente até se comportaria. Um cara do futuro, vamos pensar, um cara do futuro, com o tempo relativo, é que estava passeando por aqui. Não, era construções humanas com tecnologia que eles tiveram com a troca com outros seres, com alienígenas. Aquelas últimas que tiveram era isso, mas não eram seres de outras dimensões, assim. Mas e a abdução? E a abdução? Aí tem bastante, né? Esses que estudam. Não é minha praia, eu falo com o ET morto, né? Eu brinco. Mas você nunca tentou uma interação, ou eles já tentaram alguma interação? Eu não quero de jeito nenhum. É mesmo? Gente, eu não quero ver um ser de 2, 3 metros de altura na minha frente, assim. Eu não tenho preparo emocional. Você tem um de 2 metros de altura aqui na frente, um reptiliano aqui. Não, você imagina que nem os felinos, por exemplo. Eu tenho um mentor que é um cárion, que é um pássaro. Tem quase 3 metros de altura. Você imagina a cidade de cara com um ser desse andando na rua? Eu não tenho preparo emocional para isso ainda. Eu não tô pronta para esse tipo de contato físico. Mas tem abdução mesmo. A abdução, ela existe. Tem. E ela é feita por extraterrestres. Sim. Aí tem os positivados, que são os que fizeram acordos, de repente, até para ceder materiais genéticos, para trocar experiências, e tem os negativados. Boa parte das abduções são realizadas por seres negativos, que é para colheita de material, para experiências e companhia. O ser positivado, ele só faz a abdução se teve um pré-acordo. Se teve uma autorização, caso contrário, ele não leva ninguém. Então, é aquela história do chip. Aí, normalmente... Então, chip também tem dois grupos, tá? Tem os chips positivos e tem os chips negativos. Os positivos a gente não precisa mexer. Às vezes, para que é um positivo, por exemplo? Para te ajudar a ter uma habilidade diferente ou para te ajudar numa proteção diferente. Existem tecnologias nesse sentido. Então, você precisa receber uma frequência com uma certa regularidade. Então, você vai... Às vezes, eles colocam algum tipo de artefato para te ajudar positivo, da luz, com a tua autorização. E aí tem os implantes negativos, que são os chips negativos. E aí existem tanto os físicos,
que são esses que a gente consegue sentir no corpo do pessoal que realmente é abduzido fisicamente, e tem esses que são os chips como se fossem tecnologias espirituais, tecnologias energéticas. Esses é como se fosse um ataque energético. Então, ou a pessoa é chipada, porque naquela fase da projeção astral, quando está dormindo, fazendo projeção astral, ela foi e teve contato com um ser negativo, e aí eles chiparam o corpo astral, ou então foi num ataque, numa ressonância, baixou demais a vibração, eles aproveitam e colocam um implante ali, para trazer ou para fornecer alguma energia, para sugar alguma energia, algum material, ou então para fornecer uma mergulhada na sombra. Os seres negativados não querem que a Terra evolua, eles não querem que o humano evolua, porque se a gente não evoluir, a gente continua sendo escravo ou comida. É isso que a gente tem que lembrar. Entendo. A gente serve de alimento para eles. Ou é escravo ou é comida. Escravo em que ponto? Porque de alimentação, assim, eles se alimentam das energias. Sim. Fantástico. E escravo em que ponto? O que eles extraem da gente além de energia? Mais vontade, fazer as vontades, né? Cumprir a agenda deles, ajudar no domínio. Entendo, isso é ser um tipo, escravo, Essa manipulação de que, por exemplo... Manipulação. Então, assim, e aí manipula, porque aí mais pessoas vão consumir medo, mais pessoas vão ficar ali. É como se fossem serviçais mesmo. Você acha que tem pessoas poderosas que estão servindo como escravas aí, sem saber? Que sim. Às vezes essa pessoa tá praticando mal, ela nem sabe que tá praticando mal. Eu acredito que sim. Mas é por um plano maior lá de cima de dominação. De dominação. Lá de cima ou lá de baixo, né? Dependendo de como a gente enxerga. Mas você já conseguiu identificar algum... Eu peço pra não saber. Você não mas quer você saber? sabe, eu não quero por exemplo, saber. O Putin... Eu falo que eu não quero saber. Sabe por quê? Porque dessas. senão a gente marca a pessoa. E todo mundo que está numa experiência humana ainda tem possibilidade de regeneração. Quem somos nós para falar, não, esse daqui é o negativado X, eu boto X e... Uma energia. Você tá tirando a chance da pessoa, bota a chance né? da pessoa se redimir. Então, mas isso é porque você é muito do bem, assim. Você já tá extremamente evoluído, assim. Mas é por isso que eu acho que eles não falam. Porque imagina, passa a lista e fala, olha, essas pessoas aqui são todas... Você vai fazendo X, assim. Fala, nossa, você cria uma repulsa, né? Ou você faz um trabalho para tentar trazer luz para ela. A pessoa não quer. Ele tá escolhendo estar ali. Né? Mas não é a nossa função. A nossa função como humanos é viver uma boa vida como humano, conseguir evoluir e ter essa consciência do todo, de fazer o melhor para todo mundo. A vida do outro é a vida do outro. Se a própria espiritualidade da luz está respeitando, quem somos nós que estamos aqui junto com ele? Nesse planeta fala, não, você tem que vir para a luz. Não é a nossa função. A gente tem que inspirar. De repente, se tiver mais luz do que sombra, a pessoa se sente tocada a ir para um caminho melhor.